ar, primeiro podcast aí com Caê, né? Caê é aqui da Caravaggio Evento, uma das casas mais conhecidas, né? Uma galeria de arte, né? De Belo Horizonte. E conta pra gente, Caê, um pouquinho da história, né? Da Caravaggio, de onde que tudo surgiu, como é que, né, essa casa de evento ficou dessa forma com que ela hoje. Pode contar pra gente a história? Bom, vamos lá. A Caravaggio, na verdade, é um grupo familiar, certo? A origem de tudo, ela antecede os eventos. A gente está no mercado de casamento, no mercado de eventos há 20 anos, mas a gente começou há muito tempo atrás, na verdade o Caê nem existia ainda, e a inspiração disso tudo é a minha avó, ela já é falecida, a Raimunda, ela é artista plástica, e tudo começou na década de 60, ela é artista plástica, ela dava aula de pintura, ela comercializava materiais de pintura. Sua avó é da onde? Minha avó é de Itabirito. Itabirito é cidade. Minas Gerais. É mesmo? Boa. Lá em Itabirito. Então, ela é de lá e começou essa carreira em Belo Horizonte, na década de 60, e na Galeria do Ouvidor eles abriram uma loja onde ela comercializava esses materiais, mas também tinha a escola de pintura dela, vamos colocar assim, né? E em 68, a Raicri, chamava Raicri a empresa, e ainda existe, ainda está lá na Galeria do Ouvidor, né? Com a filha dela, a Kátia. Ela que fundou? Que fundou, ela e meu avô, Crispim. Então, nós começamos daí, né, a enxergar a arte como um negócio mesmo, e desde então a família, por respirar arte, vem absorvendo isso. Meu pai, Kelver, que também tem um senso artístico apuradíssimo, também entrou nessa área, ele também é um artista, mas ele já caminhou para um lado mais comercial, mais empreendedor da coisa. E a gente fazia muitas exposições com quadros da minha avó e de outros artistas que a gente tem no cenário mineiro. E ele rodou exposições dele pelo Brasil afora e foi dando super certo até que ele encontrou um ponto fixo nos aeroportos, Confins e Pampulha. Durante muitos anos a gente teve as salas de embarque como pontos estratégicos de exposições fixas. Até que então meu pai encontrou um ponto fixo mesmo para expor todo o acervo que ele tinha, que era a unidade da Pampulha, na Antônio Carlos 7447. E na década de 90 a gente ficou lá por muitos anos como galeria de arte. E o termo evento aparece para a gente nessa época. Na década de 90, finalzinho da década de 90, a gente chegou a ter um restaurante, uma coisa, né, uma tentativa, mas, se eu não me engano, no ano 2000, uma amiga do meu pai, Flávia, falou: Kelver, quero casar na galeria. Era um lugar lindo, mas assim, não tinha estrutura, né? Não era adaptado para evento. A galeria era só para expor as artes? Para expor. Então tinha leilões, tinha algumas coisas, né, esporádicas assim, mas evento social mesmo nunca tinha passado pela nossa cabeça. A sua avó fazia arte para vender lá também? Sim, sim. Não, a minha avó ainda tinha a questão da Galeria do Ouvidor, né, a loja dela, mas essa ideia de comercializar, assim, sempre foi mais da área do meu pai. Minha avó também comercializava, mas ela era muito ligada à questão das aulas de pintura, a venda dos materiais de pintura. Ela, vamos colocar assim, propagava a arte, mas ensinando, tornando a arte acessível para outros do que propriamente vendendo os trabalhos dela. Óbvio que também vendia, mas ela era muito mais um expoente, um multiplicador da arte, vamos colocar assim. E aí essa amiga do meu pai, né, recapitulando, ela pede para casar na Galeria da Pampulha e ele prontamente atende ao pedido dela, mas explica: Flávio, a gente não tem estrutura para tanto, mas faça, se der tudo certo, ótimo. E do casamento dela, nós tivemos um feedback super positivo e outras pessoas que vieram ao evento interessadas também em fechar evento conosco. E a coisa começou a girar, fechou um, fechou dois, fechou três. Quando a gente foi ver, a gente já estava com o calendário tomado por eventos. Então, uma coisa que nasceu, de certa forma, sem muito propósito, ela acabou virando o nosso grande serviço, o nosso carro-chefe. Então, desde 2000, né, a gente está nesse mercado de eventos e a coisa virou muito rápida. No ano 2000. 2000. Salvo engano, 2000 ou 2001. Meu pai que vai ter porque eu não estava no contexto ainda, né? Eu entro para Caravaggio no ano de 2006, mais ou menos, 2007. Então, eu sei que o da Flávia foi bem no inicinho mesmo. Foi lá para o ano 2000, 2001. Entendi. E depois do casamento dela, de onde que surgiu a ideia de abrir novas casas? Vocês se inspiraram em quê? Então,
O que aconteceu foi, a Pampulha, à época, era talvez o polo de eventos, né? Onde tinha o maior número de casas de eventos. A unidade da Pampulha ainda existe? Não, a Caravaggio Pampulha não existe mais. Como é que aconteceu essa transição? A gente ficou muito tempo na Pampulha, graças a Deus a gente teve eventos magníficos lá. Foi a nossa escola, né? A gente aprendeu a fazer evento na Pampulha. Só que como foi um lugar adaptado, nós não pensamos naquele lugar para evento, ele tinha suas inúmeras vantagens por ser diferente, por ser um conceito artístico, mas tinha também suas dificuldades com relação à acessibilidade, alguns pontos importantes. E a gente, meados de 2012, 2013, a gente enxergou a possibilidade de explorar um novo mercado. Além da Pampulha, por que não irmos para outras frentes também e ampliar o negócio? E foi quando surgiu essa unidade do Vila da Serra. Nós procuramos, encontramos essa região como uma região que estava crescendo muito e decidimos apostar. E assim, foi um tiro certeiro, porque antes mesmo de inaugurada a casa, já tinha mais de 20 contratos fechados. Vocês que construíram a casa toda? Toda. A gente subimos do chão. Era mato e a gente edificou um espaço de eventos aqui. Então, foi super certo, deu muito certo. A Caravaggio Vila da Serra é uma das nossas mais... A Pampulha, a unidade da Pampulha, talvez ela não foi projetada para evento. Exatamente, não foi. Por isso que ela teve que ser fechada. Não foi nem só por isso, assim, depois que a gente abriu o Vila da Serra, depois de 2 anos, a gente já entrou numa nova empreitada que foi a Caravaggio Jardim Canadá, que é um sucesso também. E nesse momento em que nós tivemos 3 unidades funcionando, a gente viu a necessidade de, como as 2 casas da Zona Sul, Vila da Serra e Jardim Canadá, tinha uma demanda mais interessante, uma procura melhor, uma venda melhor do que a Pampulha, porque a Pampulha ela tem muita casa de evento. Eu não sei nem te falar quantas são, de tantas que são. E também surgem assim, mês após mês, abrem casas novas na Pampulha. Então, como lá a concorrência é muito grande e aqui nós éramos poucos e muito bem quistos aqui, a gente falou, olha, bom, talvez valha a pena a gente focar mais nessas de cá e talvez tirar um pouquinho o peso da Pampulha, encerrar aquele empreendimento. Somos super agradecidos por tudo que nós vivemos ali, mas podemos ir para mercados novos. E logo depois nós fomos para Lagoa Santa, que hoje é a nossa 4ª unidade, mas terceira operando. Né, de Lagoa Santa. Isso. Mas já para um nicho diferente, a gente não trabalha tanto casamento lá. Tem casamento, sim, mas lá o nicho já é mais voltado para formatura, para corporativo. É uma casa muito grande, muito grande. Entendeu? E a de Lagoa Santa foi a última a ser criada? Sim. Subiu do chão também? Não, lá já existia um imóvel pronto. Claro, tivemos que fazer N adaptações para poder regularizar tudo, atender às nossas expectativas e as expectativas necessárias, né, dos clientes e tudo mais. Mas agora está pronto, está funcionando já tem 2 anos. Entendi. E os estilos das casas, eles se diferenciam? Como é que foi pensado assim para fazer toda a construção da casa, do estilo? Foi pensado dentro do que as noivas pediam ou de algo que o seu pai tinha? Exato. Arte, era o que ele gostava? Exatamente. A gente brinca, pelo menos eu brinco, que nós não temos que achar cliente para o nosso produto, e sim fazer produtos para o nosso cliente. Entendi. Mas no caso da Caravaggio foi o inverso mesmo. No caso da Caravaggio, o produto já veio pronto. A gente fez o que a gente queria, o que a gente entendia, né? Mas graças a Deus existia uma demanda, tanto é que hoje nós temos 3 unidades e com uma recorrência de eventos muito grande, mas porque é um produto de muita originalidade, então... É muito diferente. Exato. Né, não sei se o pessoal que está assistindo já teve a oportunidade de vir na Caravaggio, mas é algo assim, é incrível. Né? Quem não entende de arte, às vezes, pode achar, nossa, meu Deus, é um espaço assim, mas, cara, é um espaço que... E o seu pai que pensou em tudo? Sim. Os quadros, de onde que surgiram, por exemplo? Tem muitos quadros, né, na sua unidade aqui. De onde que esses quadros... Na verdade, isso tudo é o olhar do meu pai. Tudo. 100% dos detalhes da casa são pensados por ele. Essa é até a Caravaggio hoje óbvio, tem uma equipe muito grande, né, responsável pela dinâmica diária de serviço, mas nós somos 3 responsáveis pela Caravaggio hoje, meu pai, eu e a Tati. E é muito clara a posição de cada um. A minha posição é comercial, eu estou sempre com o cliente. A Tati, ela está no buffet e no administrativo.
E meu pai é essa cabeça pensante, é essa pessoa que dá o próximo passo, essa pessoa que vai conceber a ideia das casas, é quem tá ali, é quem tem o conhecimento artístico para poder desenhar um espaço como esse. Eu não sou essa pessoa, nem a Seu Tati. pai, de onde que surgiu isso do seu pai? Hereditário, minha avó. Surgiu da minha avó. A minha avó, pintava, né, que você falou. minha avó era artista plástica, ele tem irmãos e irmãs que também são Fizeram artistas. alguma formação, ele? Meu pai não, como artista plástico não. De família. É hereditário, é Do genético. sangue. Eu entendo isso como uma formação a mais pura das formações, né? A sanguínea. Então, isso é de sangue mesmo. E ele entende, mas as casas em si, elas se diferenciam em questão de estilo da arte? Um pouco, um pouco. A da Pampulha, a nossa primeira unidade, era a mais rústica de todas. Lá era muito galeria de arte mesmo. Tanto é que o teto era todo de jornal. Era uma marca registrada. O revestimento, né? De madeira. Madeira. E é engraçado porque parece que é arte, né, cara? Sem dúvida. Até do chão até no teto é arte. Exatamente. Então, qualquer detalhe. Qualquer detalhe, as luminárias na mesa, né? É algo assim, incomparável. Sim, exatamente. Incomparável. Então, assim, a Caravaggio Pampulha era muito rústica. Essa também acho que das nossas 3 unidades que estão operando hoje, essa talvez seja a mais rústica, a do Vila da Serra. A do Jardim Canadá já tem um conceito mais leve, vamos colocar assim, é bem industrial, mas é um pouco mais leve. Então lá eu acabo atendendo uma parcela um pouco maior de clientes, porque o cliente que vem na unidade do Vila da Serra e acha que é muito rústico, no Jardim Canadá ele já vai achar um pouco mais leve e é uma opção real para ele, entendeu? Então tem essas opções, essas variações. E as casas de vocês em questão de comportar pessoas? Qual que é a quantidade mais ou menos média, né, das casas? Você falou que a casa lá de Lagoa Santa, ela é uma casa maior, né? A unidade de Lagoa Santa, que nós denominamos como Caravaggio Aeroporto, ela comporta até umas 1.500 pessoas, dependendo até um pouquinho mais. Essa unidade do Vila da Serra, confortavelmente até 400, já tivemos eventos para mais do que isso também, mas confortavelmente acredito 450 talvez. E Jardim Canadá e também estende um pouquinho mais, a gente consegue atender, porque são vários ambientes, se a gente unir todos os ambientes, digamos que uns 800. Uns 800 pessoas, né? O ambiente que você fala aqui. Não, o de 800 pessoas no Jardim Canadá. Essa aqui, 450 mais ou menos, e aeroporto 1.500. E como é que é quando, por exemplo, a noiva chega aqui? O que ela fala primeiro quando ela vê a casa, assim, quando vem muitos casais de fora ou o público de vocês é mais de Belo Horizonte aqui mesmo? É mais local, né? Não tem jeito, mas por incrível que pareça, eu me atreveria a dizer que de cada 10 clientes, uns 2 não são de Belo Horizonte. Não são de Belo Horizonte. Porque hoje em dia as pessoas cada vez mais estão tendo que ser flexíveis, né, quanto a trabalho. Então, eu tenho inúmeros casais que são nascidos em Belo Horizonte, mas hoje residem em São Paulo, residem no Rio de Janeiro, por questões profissionais. E acabam voltando para casar, para prestigiar os familiares, mas casam e voltam para suas cidades de trabalho. Entendi. Então, sempre tem, sim, clientes de fora, mas o maior público é local. Entendi. Então, beleza, Cauê. Top demais conhecer a Caravaggio. Agora acredito, né, por você ser uma pessoa que trabalha muito com eventos, eu acredito também que você é o cara para dar dicas para as noivas, né, em relação ao local. Podemos. Né, incentivar, claro que é algo que você vai falar de experiência de você, né, é algo que é de experiência, vale muito, né, então a intenção agora é a gente dar dicas para as noivas, né, daqui para lá desse vídeo com perguntas chaves aí, perguntas que nós dois pensamos juntos, né, para você noiva que está assistindo esse vídeo, para realmente abrir a cabeça da noiva e ajudar você a organizar o seu casamento, né? Boa. Então a primeira pergunta aí, Cauê, quais atributos um local precisa ter para ser feito um casamento? Bom, vamos lá. Eu acho que atributo, essa pergunta ela é muito pessoal também, porque acho que cada cliente demanda um tipo de coisa, né? O cliente ele quer ar livre, um quer ambiente fechado, um quer decoração floral, outro quer um contexto mais industrial, mais rústico, então depende muito. Mas atributos em si, vamos colocar assim, talvez coisas que o espaço tem que ter, independente do estilo que ele tenha, seja acessibilidade. Eu acho que é importante que os lugares sejam amplos. Eu acho que um ponto legal também são os pés direitos. Acho que quanto mais alto o espaço, mais sensação de amplitude a pessoa tem, fica legal isso.
O que mais de atributo que a gente pode colocar? Bom, a localização é um ponto importantíssimo, né? Às vezes tem locais que você tem dificuldade para estacionar e acaba gerando um pouco de dificuldade. Vizinhança também. Eu acho que todos esses detalhezinhos são importantes. Outras coisas importantes também, além de acessibilidade, questões de incêndio, né? Então a gente ter as saídas de emergência, ter toda a questão de extintores bem programada, as luzes de emergência, vai muito além de uma questão estética, né? O estético é fundamental, mas a gente tem que pensar nos bastidores também, no que pode acontecer caso o espaço não esteja preparado para receber um evento, né? Acho que esses pontos são muito relevantes. Também é algo, o som, né, do som, espaço. sim. Eu também já vi muitos casamentos acabando, polícia batendo, né, num sítio, né, num espaço que não era um espaço apropriado para fazer um casamento, né? Sim. E a pessoa, né, a noiva, por falta de conhecimento, ela acha que o espaço pode ser um espaço bom para fazer, né? Aquele famoso economizar, Exato. né, no espaço. E acaba que o sonho da vida dela acaba muito, muito mais cedo por causa de embargamento de polícia batendo na porta. E aí aqui na Caravaggio, como é que é em relação a esses atributos? Quanto a isso é bem tranquilo, porque das nossas 3 unidades, 2 delas não são em áreas residenciais. Então a do Jardim Canadá e a do aeroporto são em áreas bem isoladas, então não tem problema. Aqui no Vila da Serra a gente está num ponto residencial, mas é tranquilo porque a casa tem todo o revestimento acústico e a gente também já sempre orienta os profissionais que vêm com banda, DJ, essas coisas, a gente orienta que existe um limite a ser respeitado, né? A gente não pode criar dificuldade, inimizade com a nossa vizinhança, né? E tem um limite a ser respeitado, mas em momento nenhum isso prejudica a festa. O som aqui dentro vai estar super legal, eu só não posso exagerar e fazer coisas mirabolantes, entendeu? Em relação a esses atributos outros que você falou, em relação aqui, o incêndio, né, o pé direito aqui, como é que é o espaço em relação a esses atributos? Tudo super regularizado, a gente tem, eu particularmente, toda a minha equipe, a gente tem treinamento de brigada para a gente poder operar num caso, Deus livre guarde, de um incêndio ou algum tipo enfim, acidente com algum tipo de convidado, né? A gente tem que estar apto a prestar o primeiro atendimento à pessoa e já imediatamente acionar, seja o SAMU, seja o Corpo de Bombeiros. Então isso tudo já existe e a casa está sempre atualizada para poder receber bem e ser responsável pelo que nós executamos. Entendi. Né? Uma segunda pergunta aqui agora. Vamos lá. Quais são os pontos importantes em um espaço em relação à estrutura, né, para se fazer um casamento? Bom, vamos lá. A gente pode pensar em vários pontos, assim. Vou falar de alguns que eu sei que na hora do evento podem agarrar a execução do evento e muitas vezes isso é deixado de lado antes de fechar um contrato, né? Aquilo que eu falei, o espaço, né, o salão, a amplitude do salão é importante. A gente ter a distribuição de mesas correta para não dificultar o acesso de garçom, de profissionais que estão trabalhando e dos convidados também, prezar pelo conforto do convidado. É uma coisa particular que eu acho legal, mas isso é uma questão de gosto também. Eu acho que boates integradas também, quando a boate do evento, ela é centralizada, as pessoas todas assistem a boate, e não uma boate que seja num ambiente separado, tipo numa sala separada, porque senão criam-se 2 momentos, uma boate e uma festa sem música, então acho que ficam 2 ambientes distintos. E aqui na Caravaggio é legal que a boate é lá no meio, né? Aqui todo mundo vê de cima tudo que tá rolando lá embaixo. Em todas as Caravaggios a gente tem esse perfil. Né? Exato. A boate aqui. Exatamente. Legal. Mais outros pontos de estrutura. O que mais? Bom, outros pontos importantes também, avaliar já se o local que você está pleiteando fazer o evento já possui mobiliário. Ponto importante, gerador de energia, nós já temos nas 3 unidades, isso é um ponto assim, fundamental. Em épocas de chuva é comum que a energia acabe nas regiões e você ter um gerador te traz a tranquilidade que o evento vai continuar. Sim. Que mais a gente pode colocar? Chuva, o mundo caindo lá fora. Exato. Outro ponto importante, a gente já loca o espaço com o staff, uma equipe de profissionais envolvidos, que são os seguranças, são os fiscais de banheiro, é o técnico para operar o gerador, para operar algumas coisas da casa. Então você ter esse aparato, esse apoio profissional também é muito importante, porque você só sediar um evento sem dar nenhum tipo de apoio humano pode ser um risco também, entendeu? E todos esses
essa estrutura que você disse aqui na Caravaggio tem? Tudo isso que eu mencionei, a Caravaggio oferece. Mobiliário, o espaço amplo, as 3 unidades são amplas, essa equipe de profissionais, gerador de energia, boates integradas, tudo isso nós já temos. Legal, vamos lá para a terceira pergunta agora. As vantagens, né, de se alugar um espaço já com o buffet incluído, né? Igual aqui na Caravaggio, a pessoa quando ela aluga o espaço, ela tem a opção, Sim. né, ou não a opção, de já contratar o buffet da Caravaggio junto, né? Exato. Quais são as vantagens do casal se fazer isso? Vantagens, vamos lá. Primeiro ponto, não é uma prática obrigatória, né? Isso precisa ficar muito claro para que as pessoas saibam que, eu tenho um buffet na família, eu tenho um buffet que eu sou apaixonado, fez minha formatura, quero levar. Pode trazer sem problema algum. As vantagens, na verdade, quando a pessoa fecha a casa com a gente, fecha o buffet, são algumas. Primeiro delas, a praticidade, né, de você não ter que desmembrar tanto os fornecedores do evento. Então, você já consegue resolver 2 grandes serviços numa tacada só. Outra vantagem, no nosso caso, é o tempo de experiência que nós temos, né? Com eventos há 20 anos, eu posso garantir que 10% do mercado deve ter tanto tempo de mercado como nós temos, então é uma segurança para os casais. Outra praticidade, a negociação facilitada para o cliente. Quando ele fecha um serviço, ele tem um valor. Quando ele fecha 2, é possível que eu consiga mexer um pouquinho para facilitar e favorecê-lo, né, em questões financeiras. Enfim, são N vantagens. E também eu poder, de certa forma, que é o que as noivas acabam, modéstia à parte, agradecendo ao CAE, que é o quê? Não, CAE, para mim é uma tranquilidade eu poder pensar assim, nossa, tem um pepino do meu casamento que eu preciso de resolver. Com quem que eu falo? Falo com o CAE. Porque o CAE ou a Tati são as pessoas que estão responsáveis por quase toda a minha festa. Entendi. Então elas têm um ponto estratégico sempre para procurar. Já resolve o buffet, já resolve o espaço, exato, tudo em uma pessoa não só. precisa de ficar procurando resolver um problema, fala com fulano, outro problema, fala com ciclano e por aí vai. Você não desmembra tanto e acaba que você não cria tanta chance de erro, né? Porque você compilar ali num dia só, trabalhando 20, 30 fornecedores diferentes, você naturalmente potencializa talvez alguns erros, mas não é uma regra fora isso. Também o entrosamento, né? Exato. Igual aqui tem de fornecedor, eu acredito que, por exemplo, o garçom com, né, as pessoas do buffet com segurança, acredito que todo mundo ali trabalhando junto dá entrosamento e a festa fica muito melhor. Nós também. temos profissionais de buffet que trabalham com a gente há mais de 10 anos, então assim, o cara, entre aspas, sabe os atalhos da casa, né? O serviço fica muito mais fluido e isso é nítido na hora da festa, nítido, a gente consegue ver. Imensas, né? E para quem vai fazer um casamento e vai contratar um espaço e um buffet, o que você recomenda a pessoa olhar e tomar cuidado? É importante quando olhar. O buffet vem de fora aqui para dentro. Bom, eu acho assim, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre fecha contratos de buffet, por exemplo, mediante uma degustação prévia da pessoa. Eu não posso fechar um serviço com ela sem ela ter conhecido. Eu sei que é uma prática comum, tem buffets que fecham contrato sem a pessoa ter degustado, quem sou eu para questionar, mas nós preferimos fazer diferente, preferimos que a pessoa, trazer a pessoa para que ela prove antes, e a partir desse momento ela está apta a fechar, para ela poder entender o que ela está contratando, né? Acho que é legal. Outra coisa interessante, ela antes de fechar, saber direitinho as quantidades que estão envolvidas, tanto de comida, quanto bebida, quanto profissionais, conhecer o vasilhame, coisas pequenas. Mas vocês ajudam a pessoa a fazer? Sim, podemos dar todo o suporte. Sim. Vamos lá para outra pergunta aqui. O que você sugere para uma noiva em relação a tempo para ela marcar, né, fazer um pré-fechamento de um contrato com um espaço? Bom, a minha opinião, para ser muito sincero, é uma opinião até um pouco radical. Eu acho que nenhuma antecedência é grande demais. Eu acho que quanto antes você puder fechar seu espaço, melhor. Caí, faltam 2 anos, ótimo. Faltam 2 anos e meio, ótimo. Porque a gente não trabalha com reserva. Eu não posso, por exemplo, chegou uma cliente hoje, Caí, amei. Daqui a uma semana eu te dou a resposta. E amanhã chega uma outra cliente para a mesma data. Se essa cliente amanhã quiser fechar, eu não posso travá-la, porque tem uma cliente que vai me dar uma resposta ainda, né? Pode ser que eu perca as duas se eu criar esse problema. Então, assim, a gente sugere, por questões de preço, por questões de disponibilidade de data, por N fatores, eu acho que antecedência é fundamental. Mas
a gente trabalha assim, a gente sugere que seja pelo menos um ano. Um ano de É, antecedência. pelo menos um ano. Mas assim, já fechei contratos com 3 anos de antecedência. Até porque a gente faz formaturas também, e formatura já tem esse hábito de fechamento bem antecipado. Entendi. Né? Vamos lá para outra pergunta aqui agora. Quais são os perfis de casamento mais procurados? Então, perfil de casamento é um tema legal, porque hoje em dia tem muita demanda para casamento em ambiente externo, né, área aberta. E, por sinal, nós temos uma unidade que tem área aberta para fazer cerimônia religiosa, fica super legal. É a unidade do Jardim Canadá. Jardim Canadá. Isso. A Caravaggio Aeroporto e Vila da Serra são ambientes fechados, tendem a receber eventos noturnos, mas não é uma regra. E a Caravaggio Jardim Canadá tem esse ambiente aberto para cerimônia, super legal. E aí já faz evento mais diurno, evento noturno também, tanto faz. Bom, as duas temáticas são legais, tanto eventos diurnos quanto eventos noturnos, ambientes abertos, ambientes fechados, mas assim, eu acho que talvez o ambiente aberto traga um pouquinho mais de riscos, então é importante os casais estarem atentos e dispostos a absorver esses riscos, né? Isso é um ponto importante. Vamos lá para outra pergunta, então, que já entrando nessa resposta que você já falou, as vantagens e desvantagens de um casamento ao ar livre. Ótimo, vou dar sequência à pergunta anterior. Então, vantagens de um casamento ao ar livre. Sem dúvida, o casamento ao ar livre talvez seja o que mais é procurado hoje em dia, né? Mas as vantagens dele, pegar a luz do dia, para as fotos fica maravilhoso, os cenários ao ar livre são às vezes mais bonitos, né? Você consegue sair da cidade, você consegue ir para o campo para fazer casamento ao ar livre e tudo. Mas as desvantagens que eu vejo, elas até são, eu acho que um pouco mais relevantes do que as vantagens. Primeira delas, e normal, é a chuva, né? Então você corre riscos grandes, metade do ano talvez seja um risco muito grande de fazer a festa. Já tem que fazer um investimento já pensando em cobertura, e mesmo assim, muitas vezes a cobertura, se choveu, se é aquela chuva de vento, a cobertura não é suficiente, pode varrer o pessoal pela lateral e molhar também. E tem todo o desgaste também do pessoal ter que se deslocar, enfim, uma trabalheira. Tem salões que, por exemplo, dispõem de um ambiente ao ar livre para cerimônia, mas não tem um plano B, que é um ambiente fechado. E se não tem esse plano B e está chovendo, não tem cerimônia. Né? Eu cansei de ouvir falar disso. Não teve cerimônia, foi direto para a festa. Ou então a cerimônia foi adaptada na boate, porque não tinha outro lugar coberto para fazer. Então isso tudo tem que ser muito pensado. Então, além de chuva, temperatura pode estar frio demais também e ser um desconforto para o convidado. Eu, por exemplo, já fui num casamento que foi num sítio ao ar livre, estava num período de muito frio do ano e o casamento acabou com cerca de 3 horas porque ninguém conseguiu ficar no frio. Pois é. Então não foi realmente embora. E aí a gente pensa, poxa, um investimento na proporção que é feito, né, para não durar até o final e tudo mais, só às vezes por um sonho de fazer o ar livre, aí a gente tem que tentar pesar, né, o que vale mais a pena, né? Então, às vezes você acha lugares fechados ou então lugares que tem ambiente aberto, mas que a festa pelo menos seja fechada, como é o Jardim Canadá, porque aí você minimiza esses riscos, né? E alguma outra desvantagem, deixa eu pensar. Uma desvantagem também real, são poucas opções de casamento ao ar livre próximas dentro da cidade. Então você vai ter que, às vezes, fazer uma viagenzinha de 1 hora, de meia hora, para poder achar um lugar interessante para ser. Um local que ele dá uma estabilidade. Então são vários pontos. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Acho que existem as desvantagens do casamento ao ar livre, existem. Mas quando se tem um sonho e se quer correr atrás dele, tem que fazer. Eu sei de casamentos lindos ao ar livre que já aconteceram. Eu acho que é muito mais uma questão de organização prévia, você trabalhar com os fornecedores corretos, que já tenham essa expertise de fazer casamento ao ar livre, saber o que isso demanda, e aí sim você partir para essa empreitada que é mais arriscada, mas que também pode trazer resultados muito interessantes, muito, muito, muito bonitos. Né? Agora vamos falar de vantagens e desvantagens de fazer um casamento em um espaço já com cobertura, por exemplo, essa unidade aqui. Bom, começando pela desvantagem, só para poder fazer um link com a resposta anterior, talvez você não ter essa questão da luz do dia, né, que é uma coisa que atualmente é muito
é muito desejada, mas em termos de vantagens eu acho que são muitas, né? Você corre do frio, você corre são ambientes climatizados, né? Aqui na Caravaggio é climatizado, isso. Então você corre do frio, você corre da chuva, você já tem um preparo maior para a questão de energia, né? Que mais? Questão acústica também, né? Você acaba acomodando melhor o som dentro da casa, vazando menos, isso é importante também. Eu acho que são esses os pontos mais relevantes, assim, que a gente pode pensar. O que mais? No nosso caso, assim, além disso, tem toda uma questão da casa já ter muita coisa, né? Muito serviço incluído, mobiliário e tudo mais, coisa que geralmente esses lugares abertos, sítios onde você vai fazer, você tem que levar tudo. Então talvez seja uma desvantagem também, você tem que carreto para tudo, frete para tudo, chegam caminhões e caminhões para poder montar seu evento. O investimento, né, dentro do aumenta de forma grande. Né? Aumenta. Geralmente os lugares fechados já dispõem de uma infraestrutura, de um acervo, de um material que já te atenda. Então já costuma dar alguns passos a mais para você, entendeu? Cadeira, mesa, né? É algo que tem que transportar bastante ao ar livre, tem que ser tudo montado. Aqui, por exemplo, nessa unidade, acredito que em todas, né, já tem tudo, né? Sim. Cadeira, mesa, não precisa. E são até cadeiras, né, e mesas que são... bem no estilo da casa. Bem no estilo da casa. Legal. Vamos lá para mais uma pergunta aqui. Os pontos importantes que você vê, né, para a noiva, ela quer fechar um contrato, né, ela quer fechar com a Caravaggio. Quais pontos importantes que ela tem que olhar com o fornecedor, de conversa? Bom, eu acho assim que toda conversa ela é importante, eu acho que a gente tem que pontuar detalhes, né, para a gente poder chegar no nosso objetivo final, que é um evento bem executado. Então, eu acho que a noiva tem que se atentar para vários pontos, mas assim, tempo de evento, né, de mercado que esse fornecedor tem, procurar a rede social, hoje ela é muito democrática, então você consegue achar no Instagram, no Facebook, no Google, milhares, centenas de depoimentos de cada fornecedor. A gente acha que tem mais de 2.000 avaliações nessas redes todas, na internet, né? Então, e é democrático. Vamos colocar que dessas 2.000, eu não devo conhecer pessoalmente nem 5% dos usuários que fizeram os comentários, e o nosso saldo é extremamente positivo. Então isso é um negócio que nos agrega, que nos alegra muito. Poxa, pessoas que eu não conheço, que ela não tem intenção nenhuma em fazer média comigo, e estão lá veiculando informações positivas a nosso respeito, né? Então eu acho que é isso, é você saber quem é o fornecedor, o feedback que ele recebe, o tempo de mercado que ele tem, você está acompanhando. Isso é um convite que eu faço para as nossas noivas. O quê? Noiva, toda sexta, todo sábado eu tenho um evento aqui. Venha, você não vai vir para a festa, mas venha, vamos supor, o evento começa às 8 da noite, vem 4 da tarde, 5 da tarde, para você poder ver a casa montada, saber quem é o fornecedor que está vindo aqui, enfim, ter ideias novas para o evento, que você criando esse hábito, você vai pegando uma confiança e até pegando bons contatos para poder fazer seu evento e tudo mais. Então a gente cria uma empatia e uma relação com os casais de proximidade mesmo, acabam virando amigos mesmo. Eu tenho vários casais que eu encontro na rua, que a gente bate papo, com parceiros de Mineirão e tudo mais. Entendeu? Legal. Mais alguma pergunta que você acha que noiva faça? Muita. Que noiva faça pergunta? Eu acho que as noivas sempre perguntam, um negócio pelo menos que perguntam para mim, não sei para outros locais, para outras empresas. Perguntam o que a gente já oferece, né? O que a Caravaggio já tem para oferecer para ela. Porque cada vez mais os casais estão trabalhando demais e tendo pouco tempo para olhar a questão do casamento. Então, até por isso, o cerimonial é uma figura importante no casamento, né? Mas as noivas perguntam muito o que a Caravaggio oferece, e a gente oferece o espaço, a gente oferece o mobiliário, a gente oferece infraestrutura de boate, DJ, buffet completo, staff, né, o segurança, o buffet também tem seus profissionais, que são os garçons, o maître, cozinheira. A decoração aqui também? Decoração não, quer dizer, não posso falar que não, porque a casa já é decorada, entre aspas, né? A gente tem os quadros, a gente tem lustre, a gente tem mesa, cadeira com castiçal, com vela. Quem entra na Caravaggio já fala assim, pronto, minha festa está pronta. Mas é claro que não, a gente abre as portas para os decoradores e para os noivos que querem decorar. Quase todos os nossos eventos têm decoração floral que o casal traz de fora. Entendi.
mas existe uma vantagem que ela é natural, que é o quê? A demanda por ornamentação aqui acaba sendo menor, geralmente, do que em outros salões. Tem salões que você tem que decorar do chão ao teto, tudo, né? Aqui você vai pontuar mais a decoração, ela não é tão grande quanto em outros salões. Então isso representa, geralmente, economia. Então é isso, obrigado. Obrigadão pela conversa. Bom demais. Muito obrigado aí. Acredito que o pessoal vai gostar, né? Falando sobre muita coisa da Caravaggio, muita coisa que eu acho que vai ajudar a noiva também. E é isso aí, pessoal, só continuar ligado nos podcasts. Muito obrigado, viu, Cauê? Obrigado vocês. Venham ver a Caravaggio, venham conhecer pessoalmente, vai ser um prazer recebê-los. Isso aí, valeu.